Domingo, 20 de outubro, um ótimo dia para você que acompanha a programação da RIC TV. Eu sou Oswaldo Sagaz e faço companhia para você até às 9h30 da manhã, trazendo os assuntos do agronegócio em Santa Catarina, aqui no RIC Rural. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lei que cria zona livre de agrotóxicos em Florianópolis tem gerado polêmica. A Confederação Nacional da Agricultura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O setor teme prejuízos. E ainda, no sul do estado, as lavouras de arroz têm sofrido os impactos da falta de água. Uma dica para contornar o problema é investir em sistemas para armazenamento de água. No RIC Rural de hoje, vamos ensinar como se proteger no caso de ataques de abelhas. E vamos ver também pessoas em situação de rua que estão sendo capacitadas para trabalharem como maricultores em Santa Catarina. Tem os detalhes da previsão do tempo e muito mais. O RIC Rural já está no ar. A Prefeitura de Florianópolis aprovou uma lei que cria a zona livre de agrotóxicos na ilha, mas a decisão gerou polêmica. A Federação Nacional da Agricultura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O setor teme prejuízos. A lei vale somente para a parte insular, ou seja, na ilha, e começa a valer em outubro de 2020. Uma mudança polêmica. Eu acho que ela já nasceu morta. Porque já existe regulamentação jurídica dentro do Estado e na União. Já existem leis que preconizam esse tratamento dos agrotóxicos dentro da União. Então, é uma lei que foi feita de algo que já existe. O projeto de lei começou a tramitar na Câmara de Vereadores em junho do ano passado. Em análise técnica na Comissão de Constituição e Justiça, a Procuradoria chegou a apresentar parecer contrário, por entender que é de competência da União e Estados matérias referentes à produção e consumo. Mas a CCJ decidiu pela admissibilidade do PL e o prefeito sancionou. A lei proíbe o uso e armazenamento de qualquer tipo de agrotóxico. Autoriza apenas produtos fitossanitários para agricultura orgânica. A decisão não afeta somente o setor de hortifruti. Há insumos utilizados na pecuária que também passam a ser proibidos. Produtos para combater a erva daninha, por exemplo. Atualmente são 3.000 cabeças de gado em propriedades aqui na ilha. A Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, com apoio da Confederação Nacional da Agricultura, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Poderá ser um início de um processo contra aqueles que são os menos politizados, que são os agricultores, que só sabem produzir, não são políticos. E se essa moda pega em Santa Catarina, esse estado que metade da sua receita vem do agronegócio poderá passar de um grande exportador por um importador de alimentos. Em nota, a Prefeitura diz que vai regulamentar a lei nos próximos 6 meses para um trabalho de fiscalização. Quem não respeitar será advertido e, em caso de reincidência, multado. O recurso arrecadado irá para as pastas da Saúde e Meio Ambiente. Para este produtor de orgânicos, a nova lei é positiva para o segmento, mas traz uma preocupação. Quem que não quer comer orgânico, né? Todo mundo gosta, mas eu acho que nós orgânicos não damos conta para vencer o pessoal todo, que é muita população demais, né? E se for só orgânico mesmo, eu acho que vai faltar alimento, né? 2020 deve ser um ano de escassez de milho aqui em Santa Catarina. A previsão é da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, a FAESC, com base em alguns fatores naturais, como a seca, a queimada, atraso no plantio, redução da área cultivada. Realidade que poderia ter sido diferente se o Brasil tivesse se preocupado em fazer estoques do produto. Importar para alimentar. Essa será a saída do Brasil para manter os plantéis, principalmente de aves e suínos, em 2020. Santa Catarina tem hoje um déficit de 3 milhões de toneladas de milho por ano. Foi através de uma visão de mercado futuro que, de uns tempos para cá, Fabiano tem optado por outras culturas, que depois são utilizadas como moeda de troca para garantir o estoque em períodos de escassez. Por alta do consumo de milho por parte de suínos, aves e bovinos, a gente já antecipou a compra, né?
E, claro, estamos esperando que não se concretize tanto essa alta do grão, até porque não vai para a região e para outros produtores que não fizeram essa manobra, possa ser que aconteça de subir muito o grão, né? Essa questão de conversão de áreas do milho para o soja se dá pela valorização do preço, fator que desde a safra 2012-2013 e junto com o plantio do produto somente para a silagem tem provocado uma redução nas lavouras em mais de 150 mil hectares. E não bastasse isso, a política cambial foi mais favorável para a exportação do grão brasileiro, esvaziando assim os silos nacionais. Essa questão de vulnerabilidade com relação à falta de milho no mercado deve ficar ainda mais evidente no primeiro semestre de 2020, quando as exportações estarão em alta. Por esse motivo, como o Brasil não teve capacidade suficiente para organizar a casa, terá que trazer o milho de outros países. Quem vai pagar a conta por primeiro é o produtor e, consequentemente, lá na outra ponta, o consumidor. Santa Catarina, que é o maior importador de milho do Brasil, vai necessitar mais de 4 milhões de toneladas, vai ter que trazer esse milho. Primeiro traz do Paraguai e depois vai ter que trazer de algum lugar. Milho vai ter, tem milho na Argentina, tem milho nos Estados Unidos, mas os custos de internar esse milho importado é bem mais caro. Uma saída que poderia diminuir o impacto da falta de milho é aumentar a área plantada. Só que grande parte dos produtores catarinenses estão fazendo o inverso, justamente pela desvalorização do grão em comparação com outras culturas. Fica uma situação muito crítica, porque não valorizou o produtor de milho em Santa Catarina, o produtor diminuiu a área plantada em torno de 2 a 3%, e isso é muito prejudicial à economia catarinense. O agronegócio catarinense é sustentado principalmente pelas agroindústrias, pelo agronegócio de proteína animal, que necessita milho para o consumo. E Santa Catarina está numa política de não incentivar o plantio de milho, infelizmente até uma política de querer taxar insumos agrícolas com impostos novos, né? E isso vai trazer sérios problemas, com certeza, no final do ano, início do ano que vem, até o mês de junho. Para o presidente de uma das maiores agroindústrias do estado, a principal solução para esse tipo de problema são as ferrovias, a exemplo da linha férrea Norte-Sul, que até agora não saiu do papel. Há 2 anos dizia-se que é 90 carretas de milho dia. Hoje já estamos com 130 carretas de milho dia. Quando é metade do ano que vem, 140, 142, 145 carretas dia. Olha que é volume. E esse volume nós não produzimos aqui em Santa Catarina. Não porque não queiramos, é porque não temos espaço, né? Então precisamos de milho de fora. A ferrovia é urgente. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar das soluções para as lavouras de arroz nesses longos períodos de estiagem. Os detalhes já já.